Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sou o pastor Anieri e hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, Marileia. Hoje a gente vai trocar uma ideia muito importante, falar de um assunto muito importante. Eu tenho certeza que você que está na tua casa, você que acompanha aí o canal, você já sabe o conteúdo que a gente coloca aqui e as pessoas que passam por aqui. Então a gente hoje vai trazer um assunto muito importante. Vamos falar, e você que está em casa, você tem liberdade para comentar, para falar, para deixar aqui embaixo o teu comentário. E se você já curte conteúdo como esse, já se inscreva, deixa aqui embaixo o teu like, que é muito importante para nós que somos criadores de conteúdo. Querido, então, a nossa convidada de hoje é a Marileia. Vou fazer algumas perguntas para elas, a autora desse livro maravilhoso, que vai ficar na descrição aqui para você que quer adquirir. Esse livro muito importante, fala um pouco da história dela, ela vai comentar a história dela daqui a pouco. E uma parte, né, do que está no livro, algumas coisas, a história inteira você consegue adquirir no livro. E é uma história que fala de orfandade, de rejeição. Talvez você viveu alguma área específica assim na sua vida e você está buscando referência ou talvez nem pensou nisso ainda, me acompanha aqui no canal, mas nunca pensou nessa área. Mas você é ferido em rejeição e orfandade. Nessa área, eu te aconselho a ler esse livro que é muito importante, tá bom? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ranieri, por esse convite, né? Estou bem feliz, um pouco ansiosa também, né? Por estar compartilhando, assim, num estúdio. E quero falar, né? Compartilhar a respeito dessa história, de como foi a trajetória, de como escrever esse livro. Né? Marileia, quem foi a Marileia? Quem é a Marileia, melhor, né? Quem é casada, tem filhos? Então, hoje eu sou casada, né? Eu sou casada já há 28 anos, quase 29 anos, já pertinho dos 29 anos. Nós tivemos 4 filhos, e o primeiro a gente está com Deus. Temos 3 filhos, temos 2 meninas e um menino. A mais velha já é casada, e temos 2 adolescentes em casa ainda. Coisa boa, né? E poder entender, né, o quanto Deus me transformou para ser uma nova criatura. Não ser mais aquela pessoa com vestes velhas, aquela pessoa que levava tudo ao pé da letra, que trazia tudo para si também e também queria ferir a outra pessoa porque o ferido fere. Sim. Mas o curado cura, né? Yeah. Então, embora algumas vezes as lágrimas rolem, mas é sinal de que Deus está curando. Então, esse é o grande propósito de Deus, né? Que pessoas curem pessoas. Então eu digo, eis-me aqui, a frase tão difícil de ser dita, mas se Deus tem um chamado para as nossas vidas, né? Deus tem um propósito, a gente não está nesse mundo por acaso. Graças a Deus, o meu esposo é um excelente marido, não gosto de fazer muita propaganda, mas ele é um homem assim que me acompanhou. No começo ele não quis muito, sabe? Ele relutou em ir na igreja, ele dizia, tu queres ir, tu vai, mas eu não vou. E a partir do momento em que ele começou a ver algumas coisas que ele considerou como verdade, aí ele também quis aquilo para a vida dele. Desde então a gente vem crescendo e vem aprendendo. A gente sempre procura buscar os conhecimentos que tem na igreja, curso, investir no casamento, né? A recuar também em alguns momentos, porque nós não somos perfeitos, né? Então, em alguns momentos em que um precisa sair de cena, então um sai, o outro atua. Então, mas assim, ele é uma base muito boa para mim, assim, me auxilia em tudo. Ele é o meu parceiro, né? Posso dizer que ele é o meu parceiro. Um pai excelente, que até mais que eu, quando eu vou no supermercado, eu falo para ele, né? Aí eles falam, eu não gosto quando a mãe vai no mercado, porque a mãe só traz o básico. O pai traz bolacha, traz não sei mais o que, traz o que eles gostam, enfim. E assim, a gente tem, assim, as nossas lutas, mas com Cristo, a gente sempre vai vencendo. E ainda um pouquinho antes eu estava comentando com o Ranieri que tudo para ter um começo, na verdade, a gente tem que ter uma decisão. E lá na palavra diz em Romanos 12, né, onde foi uma carta que Paulo escreveu, que fala sobre que a gente não se molde nesse mundo, né? Nós não somos deste mundo, mas que nós possamos ser transformados pela renovação da nossa mente, da sua mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sendo assim, a nossa mente começa a ser moldada. Então, há, na verdade, uma decisão, primeiramente, para que depois, assim, a mente venha a ser renovada. Não tem como começar algo sem ter uma decisão e uma renovação que somente Deus pode fazer através do Espírito Santo na nossa vida. Deus, ele é perfeito, ele nunca nos deixa também
totalmente, de certa forma, completo, porque a gente sabe que a gente precisa um do outro. Então, dessa forma, a gente também quebra um pouco o orgulho. Então, eu preciso de ti para algo que eu não tenho. De certa forma, tu também precisa de mim para algo que tu não tenhas. Então, assim, dessa forma, onde Deus veio trabalhando comigo nessa maneira. E a escrita de um livro, como eu sempre comento, ele é um filho. E esse filho, ele nasceu de forma natural. Então, veio com bastante dores, né? Bastante dores. Então, eu tenho toda a trajetória desde a infância e ela vem se estendendo até a minha fase adulta. Eu com já 32 para 33 anos foi onde eu comecei a conhecer Jesus de verdade, né? Conhecer Deus diferente de como eu via. Apresentaram, no caso. Isso. Eu tinha um Deus que eu tinha a Bíblia dentro de casa, onde ela contava a história de Jesus, de Deus, mas ela estava lá na prateleira, né? Eu não... Era um formato de Deus, né? Tipo assim, não era uma intimidade, era mais um formato, né? Tipo assim, que a Bíblia, Jesus, igreja, isso. mais ou menos assim. Quando eu precisasse dele para alguma tarefa, aí eu ia lá e buscar, mas eu não sabia nem onde que ficava, o que que era capítulo, o que que era versículo. Era bem diferente, assim. E aí, diante de que Deus sempre está nos desafiando e me colocou num trabalho onde eu não queria, e eu falei assim, não, eu até posso ir trabalhar lá, mas não neste local, especificamente nesse local. E Deus me colocou lá como líder. Falei, meu Deus, mas nem eu tô conseguindo me coordenar, como é que eu vou coordenar mais 20 e poucas pessoas, né? E ali foi o trabalho que eu tive que ir, porque na verdade já era planos de Deus para que eu estivesse ali. E ali dentro daquele trabalho foi onde Deus colocou as 3 pessoas, as 3 mulheres que me levaram a conhecer Jesus de uma outra forma. De uma outra forma, né? Às vezes a gente não... Eu também falo isso. Para nós, para mim, para minha esposa, para nós também, Romanos 12:1 ali que fala da transformação da mente, para mim também foi. Eu já era pastor, vivia dentro da igreja, ministrava a palavra, domingo, me preparava. Domingo, praticamente o domingo não existia para a gente, era preparando a palavra para a noite levar. Mas eu comecei a perceber também que estava uma coisa muito automática. Tipo assim, tá, mas não é assim. Como... E a transformação da mente, eu acredito que as pessoas leem esse versículo, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Parece simples. É uma frase bonita, Paulo falou, nossa, que legal. Só que essa transformação de mente envolve tudo. Envolve o jeito que você fala, que prega, que ministra, a tua intimidade, Sim. Como você olha para Deus. E aí a gente acha que é como Deus vai se revelar, mas é Deus nos revelando. Aí, quando ele nos revela, ele fala assim, ó, você acha que você é isso aqui? Eu acho, não, mas não é. Você, olha, isso aqui, vamos ver quem você é de fato. Aí é onde começa a renovação, né? A mudança de mente. Eu acreditei nisso. E isso que eu vivo também, Marilene. Nossa família vive isso. A gente deixou de viver no automático, de ter um Deus... a hora que você falou que a Bíblia estava lá quando eu precisava, eu me lembrei de um quebra-gelo, de uma dinâmica que eu fiz da caneca e do óculos. Né? A caneca era meio descartável, eu só usava ela quando eu precisava. O óculos não, era a lente, como eu enxergava Deus. Né? E a gente também vive essa transformação diária. E ainda estamos em transformação. Né? Mas me conta, Marileia. Um dos livros que eu li também, que me ajudou bastante, até eu ganhei de uma amiga bem especial, que é do J.B. Carvalho, que é Metanoia, né? Transformação da mente. Esse foi um livro também que me trouxe bastante entendimento, então ele faz um exemplo ali da borboleta, né? Que tá dentro de um casulo, e depois ela não vai deixar de ser borboleta, só que ela vira uma nova fase da vida dela. Vida para uma nova fase, então... todo esse entendimento, tudo isso, então depois disso eu fui aprendendo, fui buscando mais, quando as amigas, colegas, né, de trabalho foram me direcionando, me levando para Deus, e elas foram insistindo, e eu só dizendo para elas que não, que eu já tinha aquilo construído dentro de mim, porque existia todo um contexto, né, existia a rejeição também por trás. Então, a partir do momento em que eu dissesse sim para esse Deus que elas estavam vendo, eu estava dentro de mim, né? Na minha leitura da minha mente. Eu estava dizendo não para aquelas pessoas que um dia me acolheram. Vai contra, né? Isso, como é que eu vou falar, como é que eu vou em outro lugar se eu estou dizendo
Não para aquelas pessoas que um dia me acolheram. Uhum. Só que não é essa a mensagem, né? Então Deus tem um propósito para cada um de nós. Então elas foram, né, insistiram, e depois de alguns meses eu acabei indo, aí a colega até falou, fica um mês, vê se tu gosta, né? E desse um mês já fazem 10 anos, né? Vê se tu gosta. E aí, mas é assim mesmo, né? A gente vai contra tudo, né? Eu lembro de quando eu me converti também, exatamente. Só que Deus, você falou, eu não queria ir para lá, Sim. né? E Deus leva a gente para lugares que é o único lugar que a gente vai ouvir realmente a voz dele. Tem um louvor que é um dos que o que eu mais prefiro, assim, na verdade. Não é o favorito, mas é um dos que eu mais prefiro. Que fala que me leva onde eu posso ouvir a tua voz, né? Então, assim, às vezes a gente acha que Deus vai levar a gente, aqui tu vai ouvir minha voz, olha que lindinho. E às vezes não é, né? Sim. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Então, assim, para chegar aos pés, tu já tá quebrantado há muito tempo. Então, assim, para chegar nesse lugar, então, assim, eu acredito muito nisso, assim, que esse Romanos 12, a mudança de mentalidade, e faz a gente sair da religiosidade, né? Daquele Deus formatado, daquele lugar que a gente acha que Deus é um Deus que está lá numa prateleira, que a gente pega ele quando a gente quer. Isso é lindo, Marilene. E você falou de rejeição, é um assunto muito importante para a gente também. É forte, né? É forte. Eu vim de um lar um pouco destruído um pouco não, bastante, né? Destruído pelo álcool, pelo formato que estava sendo desenhado. Meus pais viviam junto em outro estado e depois acabaram vindo para Araranguá, porque já não tinham recurso financeiro. Então, chegando ali, eles optaram em ficar na casa dos meus avós, porque o que acontece é geralmente os avós acolherem a família. Só que quando chegou ali, meu avô não quis. E aí ela não teve como, então eu sempre digo que ela foi uma mãe Joquebede, né? Então ela passou betume, como eu digo, ela passou betume naquele cesto e lançou naquele rio com aqueles jacarés, todos os medos que ela tinha ali, né? E foi. Então há muito tempo eu fiquei só condenando ela e julgando porque eu tinha o vitimismo embutido dentro de mim, porque eu olhava só para mim, então eu olhava só para baixo, né? E Deus inúmeras vezes sempre falava para mim assim: ergue a tua cabeça, levanta, olha para frente, não é para baixo, olha para frente, né? Então eu olhava só para mim, só que dentro daquele cesto não tinha só eu, tinha mais alguém, tinha mais o meu outro irmão. E aí meu irmão ficou em outra família, então a gente foi totalmente separados. Separado. Ele com 2 e eu com 4 anos. Já tinha 2 anos já. 2 anos. E aí eu falo assim, meu Deus, que tamanho de amor é esse de uma mãe, né? Que pode fazer isso. Não tem explicação. Tudo que eu via, as lentes eram ao contrário. Não como um julgamento, mas como um amor de verdade. Porque como que tu vai lançar teu filho para alguém? Se tu te imaginar hoje, eu me imaginar como que eu vou lançar meu filho para alguém, não tem. Então hoje, assim, algumas lágrimas vêm, mas eu sei que elas são curas, né? Quando tu tá rolando as lágrimas, Deus tá colhendo e tá curando. Sim. E eu consigo voltar. Antes eu não conseguia nem tocar no assunto. Então hoje já é diferente, né? Então, assim, depois de passado alguns anos, a gente... não que a gente ficou totalmente, de uma certa forma, afastadas, mas ela teve que seguir, de uma certa forma, a vida dela, teve que seguir o caminho dela, porque ela não tinha para onde correr. Então, há praticamente quase 40 anos atrás, não existia creche, não existia nada disso. Aonde deixar para ir trabalhar. E aí, em casa de família também, ela não conseguia levar. E assim foi, assim, se passando, assim, quando ela podia, né, quando dava certo, ela vinha me visitar, assim, bem pouco, e eu jamais arredia, ficava mais de lado. E o meu pai... assim como, eu sempre digo, como um flash, sabe? Ele só na minha mente, assim, muito pouco. E aí, passado, assim, alguns anos, a gente começou, depois, praticamente mesmo, para falar bem a verdade, em 2007, foi um ano praticamente crucial ali, onde eu vivi uma fase de luto, porque daí a mãe que me criou faleceu, e aí ela veio para esse lugar, e a gente começou a ter as nossas conversas bem difíceis, né? E aí ela dizia para mim, né, eu entendo que talvez essa pessoa ocupou um lugar que eu não ocupei, né? Eu consigo compreender isso. E eu não tinha conhecimento nenhum com essa pessoa, ela até tinha, né? Porque de certa forma ela teve, mas a mãe do meu irmão, ela não teve. Essa pessoa que fez o papel de mãe dele, né, ela não tinha conhecimento.
Isso foi uma outra história também bem forte, sabe? Que é bem difícil também de falar. E ali a gente foi começando, a gente foi conversando, criando esse laço, né? Criando isso. E eu fui descobrindo coisas nela que eu não imaginava que teria. Então ela chegou para mim e falou: será que Deus perdoa uma mãe que faz isso? Será que eu sou condenada, ela também carregava né? também um Sim, sentimento de culpa, né? sim, ela Imagina carregava isso. aquilo ali porque ela não tinha, né, o entendimento de que Deus poderia, né, perdoar ela, né? Que ela não fez aquilo porque ela simplesmente quis fazer de uma certa forma, assim, de maldade, mas porque ela fez pelo amor. Proteção, Pelo né? amor. Proteção, sem muito recurso financeiro, Sim, pela sim, forma que tá a situação, aí ela resolveu, ela foi a saída que ela achou, né? isso. Não a não a correta, não a melhor, mas na época foi a que ela achou, né? Isso. E aí a gente vem até hoje, assim, a gente vem trabalhando isso, vem convivendo mais, a gente hoje com a tecnologia a gente conversa mais, Se né? aproxima Se mais, né? aproxima mais de certa forma, né? Não tem o toque, mas tem o contato, é uma mensagem, é um vídeo. Então a gente se encontra junto, a gente marca para jantar junto, a gente tem esse convívio que nos faz ficar mais unidas, né? Eu não consegui, assim, porque isso foi rompido de mim, algo que é forte também, eu não consegui chamar para ela de mãe, porque na minha cabeça teria duas. Sim, sim. Então ficou rompido, né? Então, mas o fato é que a gente vem a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade que Deus proporciona, a gente vem cada vez mais querendo estreitar esse laço esse que foi rompido, né? E com o meu pai a mesma coisa. Só que eu tive que fazer essa parte, porque quando ele ia lá em casa, assim, raras vezes que ele ia, ele conversava do portão. Depois ele entrava pro portão. Sabe, ele também tinha algo que estava preso dentro dele que provavelmente um tempo depois ele pensou, né, o que eu fiz, por que eu também não poderia ter pensado de uma outra forma, mas também sem apoio. E aí, hoje ele já vem lá em casa, até já dormiu, tudo, mas eu tive que dar esse passo. Então, para mim, o meu livro, a base dele é o perdão, né, porque sem o perdão tu também não tem como não tem como construir nada. Ele tá aqui, o livro, fisicamente ele está pronto, mas dentro de mim algumas coisas ainda tem muito para construir. Todo dia, né? Então, assim, quando ele estava lá ele mora no Rio Grande do Sul ainda, e eu estava vindo da igreja de um evento, e naquele dia Deus falou comigo, através, né, do Espírito Santo, onde a filha da pastora colocava roupas que seriam basicamente inadequadas por cima de um vestido de noiva. E não condizia, né? Como é que tu vai ter uma blusa estampada por cima de um vestido de noiva? Não combina. Então ela dizia para largar as velhas vestes. Não tem uma veste que vai combinar. Então tudo tem a sua roupa certa, né? Então o que tá faltando para você? Se você não consegue falar pessoalmente, ligue para aquela pessoa. Algumas frases ela falava assim, e essa aí eu peguei para mim. Falei, eu acho que eu preciso. Acho não, tenho certeza, eu preciso dar um passo. Eu preciso ligar para ele e vou falar para ele que eu perdoo ele. Falei, vai me rasgar toda, mas eu vou fazer. E aí eu peguei o telefone na época e liguei para ele e falei para ele, eu disse, eu gostaria de conversar com o senhor. Ele disse, não, pode falar, mas uma coisa mais formal, ele assim. Daí eu falei, eu queria te pedir perdão e te dar o perdão também por algumas vezes que de repente eu disse ou fiz alguma coisa e eu acho que a gente precisa se conhecer. A gente não conhece nada um do outro. Eu não sei o que o senhor gosta. Eu não sei o que o senhor come. Eu não sei nada. E aí ele veio. E quando ele veio, foi aquele choro todo, né? Então, assim, desde então, ele se sentiu mais seguro. Eu sempre falo que é tipo aquele cachorrinho que tá lá na rua quando tu bota pra dentro. Então, ele se sentiu aceito e acolhido e ele vem. Ele vem ali em casa, a gente conversa. E ele sabe que eu adoro peixe. Então, quando ele vem, a gente sempre faz. E rosquinhas de polvilho. Então, assim, são coisas simples, mas são coisas que a gente não sabia um do outro, né? Então, é todo esse caminhar, assim. Então, Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar que a gente acha que é impossível, é improvável. Não existe improvável, né? A gente é que muitas vezes fica adiando, querendo colocar alguma coisa na frente de que acha que não vai dar, ou a outra pessoa não vai aceitar, que poderia também eu ter corrido esse risco e ele dizer, não, eu não quero falar contigo. Poderia. Mas Deus já estava trabalhando comigo dentro de mim sobre também outras determinadas situações, onde um amadurecimento em que eu tenho que ter
no sentido de que se a outra pessoa não aceitar, eu tenho que entender Sim, sim. que é Tá dela. fazendo a tua parte, né? Isso, então Tua eu parte. precisava liberar, por mais que doesse, eu não sabia quanto tempo ia levar a cura, mas aquele passo eu tinha que dar. E como eu sempre digo, tudo tem um porquê e um propósito. Então a escrita desse livro não foi em vão, né? Deus, ele utiliza aquilo que a gente acha que não é bom, mas ele transforma em algo muito grandioso. Então desde quando eu vim lá já trabalhando dentro de mim mesmo, sem saber, perdoando, voltando ao caminho, porque não tinha como eu seguir uma jornada sem que eu voltasse atrás. Ah, sim, Deus faz isso. Sem que eu voltasse e, vai lá limpar. Tu não vai começar a limpar a casa só lá na frente e o resto vai ficar. Não tem como. Não Vai tem chegar um momento que tu vai ter que limpar tudo. E foi dessa forma que nasceu o meu livro, né? Deus trabalhou em mim daquela maneira, né, dolorosa, em perdoar a mãe, perdoar o pai. E essa foi a história que Deus pediu para que eu escrevesse, né? Através do Espírito Santo. Surgiu um momento em que Deus proporcionou, como se diz, quando Deus aponta, Deus paga a conta. E aí ele me ajudou, porque se fosse aos meus olhos, assim, falei, Senhor, não vai dar para escrever, não. Não vai dar certo. E a hora que eu fui escrever, assim, eu tava escrevendo, então teve todo um preparo para escrever o livro. Eu escrevia uma página, às vezes tinha dia que eu escrevia 4, 5 linhas e não ia mais. Eu falava, Deus, não tá dando, hoje eu tô só chorando, eu sou obrigada a caminhar. E aí eu pegava a estradinha e ia caminhar, ia correr para ajudar a liberar um pouco, para ver se eu conseguia ver se a mente fluía mais para aquilo que estava ali, né? Então Deus tinha um propósito no porquê daquela cura, né? E a gente às vezes não se deixa ser usado. Então ser usado vai doer, mas vai trazer cura. E esse livro é para quem? É para todas as pessoas que se sentirem rejeitadas. Falo também de abuso sexual. Falo também sobre a dor, né, de que o meu irmão foi para outro lar. E ali eu criei uma história. Então tem todo um andamento, né? O porquê que a história estava só se repetindo, né? Aconteceu algo com a minha avó, chegou na minha mãe, aconteceu algo e depois em mim. E aí em um culto também, o pastor comentou algo e eu falei, eu entendi o que ele falou. Eu preciso quebrar essa maldição. E até vem aquela pontinha assim, né? Tá, mas tem que ser comigo, não pode ser... não pode ser de outro jeito, não, mas é contigo. E aí eu me dediquei, né, e falei, Senhor, se é isso que tu tens, então agora eu entendi qual é o propósito. Eu preciso quebrar essa maldição, isso, né, minha avó também já era filha adotiva. Então minha mãe depois veio de um lar já, né, todo desestruturado, e também o casamento dela também foi, né, todo desestruturado. E eu não queria aquilo para minha vida, então já desde criança, mesmo que a gente às vezes não entenda e ache que a criança não tá ali, não absorve assim, ela absorve tudo. Sim, o sentimento. E a maneira que ela absorve é muito particular. Às vezes ela leva muito ao pé da letra, né? Então, a maneira que Deus veio trabalhando em mim e tirando todas essas coisas. Então, assim, tudo que eu ia vivendo durante esse período, assim, com a outra família, em alguns momentos eu tinha muita orfandade dentro de mim. Então, qualquer coisa que falasse é porque eu não sou pertencente. Sim. Porque eu não sou desse lar. Parecia que se encaixava. Tudo, sim. Então, era uma mentira de Satanás, né? Se Deus já tinha preparado aquele lar, como que Satanás estava... Festa de escola. Era outra coisa. Então, né? Então, tudo isso aí, quando... Olha o que Deus fez. Ele me fez trabalhar em escolas para me ter essa visão diferente, sim, né? Sim. Diferenciada. Então, eu sempre procurei nas escolas, sempre dar um privilégio mais para o dia da família. Não tanto quanto o dia das mães e dia dos pais, mas eu sabia que ali existiam crianças também com o espírito de orfandade. Então, embora eles não tivessem o conhecimento, não tivessem o entendimento, então, para mim, assim, ficou muito claro que o espírito de orfandade, ele te deixa refém, ele te tira do teu... Sim, ele tira todo o ambiente que é para ti estar. Isso, então... Ele, mesmo tu estando num ambiente sadio, ele mostra para ti que não... A única coisa que a Bíblia atribui o diabo à paternidade é a mentira. Mais nada. O diabo é o pai da mentira. Então ele vai... Como é que ele vai estabelecer paternidade? Como é que ele vai estabelecer querer imitar Deus? É na mentira. Então ele vai falar que... Hoje eu estava escutando algo, na hora que eu fui dar uma volta, eu estava escutando algo no rádio e estava falando de adoção. Estava falando de adoção, da casa de adoção aqui da cidade, aqui de Criciúma. E aí, de repente, uma mulher falou assim, tem uma menina que me procurou, que está para ser adotada já faz um tempo, e ela falou para mim que não quer um pai, ela quer só uma mãe. Então, olha
Aonde que o diabo tá... Ele feriu tanto essa menina na figura paterna que ela não quer um pai. Ela quer uma mãe. Ela, não, eu não preciso de um pai. Olha, e ela vai ser adotada, provavelmente por uma mãe, porque, né? Só que a gente vai entender que ele vai ferir. E ele já botou na mente daquela menina que ela não precisa de um pai. Tu vê só. Então, assim, o nascimento desse livro, a gente acha assim que é tudo fácil, né? Olhando, né? Olha que legal. Fez um livro, olha que legal. Não, mas não... Tem uma história aqui, né? Tem uma história, né? Teve a menina que foi no cestinho, né? Mas para Deus construir um libertador é assim, né? Moisés, ele só se transformou naquele libertador daquele povo que estava lá sendo escravo, daquele tempo lá dentro do faraó, né? Que ele vivia por quê? Porque ele criou uma trajetória na história daquele menino. E tem uma fase, né? A gente escutou aquele dia a pastora falando lá também, né? Que tem uma fase da nossa vida de que a gente quer fazer a libertação do nosso jeito. Moisés tentou matar aquele egípcio do jeito dele, né? Da forma dele, né? Deus, ele tem um jeito de trabalhar. Eu tenho certeza, Marília, que muitas pessoas vão ser alcançadas com esse livro, com aquilo que Deus fez na tua vida através dessas páginas. Amém. Que ele o Espírito Santo é que convence, ele que faz, né? E a nossa história não é em vão, a tua história não é em vão, né? A da minha esposa não é em vão, a minha não é em vão. A gente sabe que dores, passado, tudo que a gente já viveu, né? A gente acha que tá ali. Eu vivi porque era comigo. Não, não era contigo, não era porque era contigo especificamente. Mas só que Deus, ele usa a dor, a tua dor, como a tua maior arma contra aquilo que o diabo quer fazer na vida das pessoas. Quantas pessoas já foram alcançadas, né? Tua família hoje, ela não vai dar sequência naquilo que tu viveu, porque tu já rompeu. Sim. Chegou até ti, mas daqui para frente tu mudou a mentalidade, começou a enxergar, olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus fez, você corrigiu áreas da sua vida e agora daqui para frente meu filho não vai mais. Porque, né, Deus, ele não... O nosso egoísmo, a gente acha que é a nossa vida, o nosso eu e acabou, mas Deus, ele quer fazer através, né, além, né? Ele quer que a gente seja uma ferramenta, uma ponte. Então nisso entra a nossa geração, entre os nossos filhos, né? Entre as pessoas que estão além da gente. E tudo que a gente viveu, se a gente tiver a oportunidade de corrigir, a gente tem que corrigir. O casamento dos meus pais, como que foram? Ah, não foi legal. Não, o meu vai ser legal, o meu vai ser bom. Como que foi a minha mãe? Ah, minha mãe não foi legal. Não, eu vou ser a melhor mãe. Como é que foi meu pai? Não, meu pai... Né? Mas para fazer isso... Eu preciso, como você falou, limpar aquele lixo que estava lá, voltar naquele caminho dolorido que para mim, para ti, para nós foi, e restaurar aquilo ali. A palavra perdão, ela é pequena, né? Perdão, mas para ela acontecer de fato, dói. Dói. Machuca bastante. Uma parte de Moisés que eu acabei dando uma estudada quando eu estava fazendo o livro, que me identifica também bastante, é quando ele tem o conflito, depois logo que ele mata o egípcio. Isso. E aí ele sai, né? Então ele fica perdido. Então ele aprende a estudar, ele aprende a guerrear, e depois que ele vai escrever os 10 mandamentos, né? Então, assim, eu identifiquei essa fase como uma fase da minha adolescência, porque essa é uma outra fase onde o inimigo trabalha bastante. Então, eu cheguei naquela fase ali e às vezes eu parava e pensava, meu Deus, para onde que eu pertenço? Onde que eu estou pertencente? Se a minha família não tá aqui de origem, mas a outra família não tô aqui, né? Então, aonde eu estou pertencente? Então, aquela fase, aquele momento em que ele ficou perdido, eu me identifiquei nessa situação, aonde eu estou pertencendo, né? Que era a mentira de Satanás, né? E como é que pode que ele coloca na mente das pessoas que a gente não pertence, né? Vê, né? Sim. E tem pessoas que acreditam nisso, vivem isso e não saem dali. E tem pessoas que ainda usadas, muitas vezes vou dizer assim, né? Sem saber. Elas apontam ainda, né? O que tu tá fazendo aqui? E aí, o que tu tá fazendo aqui era só uma fala. Era simples, não era um... Isso, e ali tu colheu aquilo ali e levou lá pra dentro. É verdade, o que eu estou fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E na verdade era só uma pergunta, né? O que tá fazendo aqui? Isso. Mas a gente já... A pessoa que tá ferida, machucada, ela leva aquela frase como verdade. O que eu tô fazendo aqui? Quantas vezes eu também, pequeno, eu escutava assim, cadê teu pai? Quem é o teu pai? Eu várias vezes a pessoa perguntava assim, quem é o teu pai? Será que eu conheço? Para puxar a conversa ou para tentar, e eu não falava quem era o pai. Eu falava assim,
Não, eu acho que o pai tu não vai conhecer. Pô, se pra mim era difícil conhecer o meu pai, o cara ali ia conhecer meu pai. Eu já falava, não, acho que é meio difícil conhecer o pai. Acho E que já desviava. já desviava. Acho que por nada tu conhece meu avô, meu tio, fulano de tal, sou sobrinho de fulano, sou neto de tal. E o pai era mais difícil. Era difícil falar do pai. Como é que eu ia falar do pai? Sim. É ruim, né? Como não tivesse assim uma certa referência, né? Ah, totalmente não tinha, né? E as pessoas até eu menciono isso no livro também, vou tentar falar, né? Por que tu veio morar aqui? As pessoas falavam, né? Eu falava exatamente uma frase, porque meu pai não quis tratar de nós. Exatamente, né? A gente esquece, Tinha né? um porquê, né? Mas Tinha um porquê, a as, gente não pes tava vendo, né? as pessoas, elas não agiam talvez com uma intenção má, mas elas eram usadas, né? Por expressar aquela fala, por Sim, expressar sim. aquela frase ali. E ali o inimigo usava e tomava mais uma ferida, né? E ia corroendo por dentro. É que ele sabe, ele consegue, não que ele sabe o propósito de Deus, Sim. mas ele consegue prever algumas coisas. Ele consegue ver que aquela pessoa foi ferida, foi machucada. Deus Sim. tem alguma coisa com ela, Deus tem alguma coisa com ele. Eu sempre falei, né, amor? Eu sempre falei assim, ó, olha aquela pessoa lá, às vezes lá catando uma comida do lixo para comer, uma pessoa viciada em droga andando na rua, vamos pensar assim. Que plano que Deus tinha profundo na vida daquela pessoa que o diabo conseguiu permanecer ali? Então, eu passei por um homem agora assim e pensei nisso, sabe? Ele assim, com uma roupa assim bem simples, né? Até tava rasgado, cabelo assim meio comprido e fiquei pensando assim, meu Deus, pensei assim, né? Quem será este homem, né? Que história que ele tem? Ele tava igual o Augusto Cury, né? Que história que ele tem, esse homem, né? Então, tá ali, eu fiquei né? assim pensando, né? Eu já fiz assim algumas coisas, eu não gosto muito de falar, né? Mas não sei se depois tu vai colocar, mas ouvi uma vez no rádio que a gente tem que colocar algumas coisas dentro do carro, porque a gente não sabe quando o inesperado pode acontecer. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, não, eu vou colocar uma coberta. Vou colocar uma coberta porque tá muito frio. Fui lá, peguei uma coberta e a gente começa a pensar assim, será que é essa aqui? Será que é essa aqui? Essa aqui. Não vou ficar pensando muito, e vai. E aí naquela semana eu vi uma mulher com uma criança dentro de um carrinho e tava frio. E aí eu peguei, dei a volta no carro, tinha ido no mercado, dei a volta no carro e fui procurar ela, ela sumiu. Falei assim, não, mas eu vou achar ela. Eu vou achar ela, tava aqui, era pra me dar essa coberta pra ela. Dei a volta, achei ela do outro lado. E aí chamei ela, e ela tava vendendo umas balinhas. Daí ela falou, tu quer comprar bala? Daí eu falei, não, eu já comprei. Porque o esposo dela tava vendendo em outro ponto, né? Justamente com a criança. E aí, não, eu já comprei, eu só preciso te entregar uma coisa. Falei pra ela, preciso entregar isso aqui pro teu filho. Essa coberta. E aí eu já tinha ido no mercado, comprei mais algumas coisas, sabe? Comprei mais comida e entreguei, né? Falei, entreguei pra ela. Ela ficou assim me olhando, sabe? E eu logo ligeiro saí com o carro e eu vi que ela foi comentar com o esposo e ela procurava o carro e o carro não tava mais, sabe? Dava pra ver assim na distância pelo retrovisor que ela tava procurando, né? Tipo assim, apontando, né? Que alguém deu pra ela, né? E assim, aquilo me mexeu. Então, de alguma forma, Deus trabalha, sabe, de uma forma que a gente não entende. Talvez eu não conseguisse chegar naquele momento no coração dela, mas Deus já sabia o que ela estava precisando, né? Deus sabia, né? Sabia se ela não saiu de casa falando, eu precisava de um cobertor hoje. Deus faz isso, né? Deus faz essas coisas, né? Gente, chegamos ao final, então, dessa entrevista aqui, desse podcast, desses cortes de podcast, muito importante. E lembrando, vou deixar aqui embaixo o link na descrição do livro da Marileia, né? Você consegue adquirir direto com ela, deixar o contato dela, o Instagram, as redes sociais dela aqui embaixo, você siga ela ali também, é muito importante, tá bom? Marileia, quer dar um recado e tchau pro pessoal? O que eu quero dizer é que o pai sempre vai ao encontro do filho, você só precisa decidir e se entregar como filha e como filho. Uma frase que eu também coloco no meu livro, eu pontuo sempre como importante, nas questões de criança. Quando somos crianças, nós não pensamos nos bens, nós pensamos em estar bens. Estar bem, né? Então a gente não tem aquela noção, aquele entendimento de quanto custa algo, né? E muitas vezes os pais vão lá e preenchem eles, né? Há alguns pais que, né, de certa forma se encaixam nesse entendimento e querem dar tudo para seu filho, mas não é o dar, né? É o estar presente, é ser, né? Não é o ter. Então que você possa ser mais presente na vida do seu filho, procurar entender
tudo que ele tem, as dores que ele traz ali, e para que haja um entendimento também sobre os seus filhos, você precisa falar para eles de suas dores, como diz Augusto Cury, você precisa falar o que você passou, o que você viveu. Muitas vezes ele não entende o que você está vivendo, o que você está passando, mas você precisa falar para ele o que aconteceu com você. Quando eu fui escrever esse livro, uma das primeiras coisas que eu fiz quando o Espírito Santo ministrou é que eu tinha que falar em casa. Como é que eles vão saber essa notícia de um livro escrito por outros? Sim. Não, primeiro em casa. Falei, eu preciso reunir os filhos e falei, ó, a mãe precisa, Deus está pedindo para me fazer algo, mas eu preciso que vocês tenham o conhecimento disso. E para vocês terem o conhecimento disso, vocês vão ter que saber da história. E saber da história é um pouco difícil, então assim, foi um choro. E a minha filha mais velha, ela é muito esperta, muito inteligente, né? Todos os três, né? Mas ela já entendeu o que estava por trás de uma outra mensagem, né? O porquê eu ouvia determinada autora e escritora, que é a Joyce Meyer, que eu gosto bastante, né? O porquê que eu ouvia tanto, né? Porque a gente tem afinidades, história, né? Tem afinidades naquilo ali também, de referente à paternidade, né? Então, essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz. E aí depois Deus foi, de certa forma, conduzindo. Eu falei, eu vou botar um passinho de cada vez, né? Um pé de cada vez. Primeiro ele tá me dizendo pra me fazer isso. Aí meu olho corria assim um pouco daquela ansiedade. Eu falei, meu Deus, mas como que eu vou escrever o livro? Não tem como. Mas quando Deus aponta, Deus paga a conta. Então eu já me direcionava, ele vai me ajudar, ele vai me mostrar um caminho de como que eu vou fazer isso. Então foram vários dias, vários, assim, sem ter sábado, domingo ou feriado, assim, consecutivos, das 6:30 da manhã até o determinado horário, aprendendo a escrever, quando não conseguia, em função do trabalho, às vezes, mas a aula ficava gravada e eu não perdia nenhuma, e sempre a gente tinha uma facilitação na escrita, no sentido de como fazer, de como trazer a vida, né? Porque eu sempre digo, eu não era escrever de qualquer forma. Tanto é que quando eu ia escrever, eu parava e eu chorava porque estava tocando naquilo e falava, Deus, então tem que sarar aquilo ali, né? Então, também era uma forma de ter um entendimento de não colocar qualquer coisa. E também cuidar das pessoas que estão ali. Isso tem que ter todo um cuidado quando tu vai escrever um livro. Não é escrever de qualquer forma, porque tu tá falando de pessoas, de vidas, né? Então, eu tô falando dos meus filhos, das pessoas que ficaram em volta de mim. Então, tem todo esse cuidado. Então, isso é uma coisa que eu queria, assim, muito deixar dita referente a essa frase, né? Que me vem ao coração. Que é quando somos crianças, nós não pensamos nos bens, nós só queremos estar bem. Então, nós só queríamos um lar para ficar. Nós não estávamos naquele... Jamais, né? Uma criança com 4 e nem 2 anos não ia estar pensando... se a roupa que estava vestindo tinha determinado valor, se o brinquedo era... Só queria estar bem, né? Quantos vídeos a gente veja de pais que postam que compram os brinquedos e o filho brinca com a caixa, né? Porque para eles não tem sentido de valor aquilo ali, né? O pai tem, ele foi lá e comprou e pagou por aquele valor, mas a criança não tem. Então, para nós, assim, para mim, né, assim, foi algo bem, bem forte, assim, essa frase que Deus trouxe no meu ouvido. Meu irmão também, no dia do lançamento do livro, ele disse que iria, e foi um momento bem forte, bem impactante, a gente se encontrou lá e a gente chorou bastante, e ele não tem, assim, como é que eu vou dizer, ele não se achega tanto a Deus, sabe, ele não, acho que pela ferida ele acaba não deixando ele, mas ele é uma pessoa muito amável, muito doce, um coração, né, incrível. Eu acredito que se alguém chegar lá e pedir algo, ele de pronto momento vai fazer, sabe? Então Deus colocou ele numa família muito boa, preparou ele num lar muito bom, porque se não fosse ele não seria assim, porque já estava vindo de um lugar desestruturado e vai para outro lugar que não tem estrutura nenhuma, não tem como dar certo. Então é isso que eu queria deixar. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com a gente. E até a próxima, né? Até a próxima. Vai ter mais. Tchau, gente. Deus Tchau. abençoe.